Paramos no comentário do pecado original, não é? Então, vamos ir adiante aqui. Só compartilhar. If you open a Protestant Christian Bible and look at the table of contents, you'll notice the first 3 quarters is a collection called the Old Testament. If you look at the list of books, you'll see it's made up of 39 smaller works that are grouped into 4 main sections. The first 5 are called the Pentateuch, followed by the historical books, then the poetic books, and finally the books of the prophets. Now that seems simple enough, but actually it's more complicated and way more interesting. This arrangement of the books in a single volume called the Old Testament is a later Christian tradition that developed after Jesus and the apostles. In ancient Jewish tradition, these works were all on separate scrolls and were conceived of as a unified 3-part collection called Tanakh. It's a Hebrew acronym for Torah, which means instruction, Nevi'im, which means prophets, and Ketuvim, which means writings. The Tanakh has the same books as the Protestant Old Testament, but they're arranged differently. The Torah corresponds to the Pentateuch, but the prophets consist of 4 historical narrative books, and then the 15 works named after specific prophets. After this comes the writings, a diverse collection of poetic and narrative texts. Now this 3-part design is really, really old. It's referred to in ancient Jewish texts like the Dead Sea Scrolls, the Wisdom of Ben Sira, even Jesus of Nazareth mentioned it. And that's because this 3-part shape is woven into the compositional design of the scrolls themselves. If you pay attention, you'll discover that every scroll has been coordinated by means of cross-references that link each work into the larger 3-part collection. So, who put all these scrolls together? It was a long process. Some of the famous contributors are named, like Moses or David, but most of the authors remain anonymous. In the Bible, they're simply called scribes or the prophets. These scrolls took shape throughout Israel's history as generations of prophetic scribes collected earlier stories and poems, integrated them into larger compositions, and then eventually shaped all this material into the unified library of scrolls, the Tanakh. It's clear from texts in the Psalms and Prophets that these prophetic scribes believed that God's Spirit was guiding this whole process, so that through these human words, God speaks to his people. That's why they treasured these texts, studying and composing them into a unified collection. We don't know when precisely this process was finished, but it was somewhere in the last centuries before the time of Jesus. In its final shape, the Tanakh offers a prophetic interpretation of Israel's history that claims to reveal God's purposes to rescue the whole world. And while we can't do justice to the whole collection in one video, it's helpful to get an overview of what these scrolls are all about. The Torah begins with God creating and blessing a great piece of real estate, our very good world. And God entrusts it to a creature that reflects the divine image, human, or in Hebrew, Adam. God appoints humanity to rule the world as kings and queens of creation, and the question is whether they will trust God's wisdom to discern good and evil, or seize autonomy and define good and evil for themselves. But there's another creature with the humans, a mysterious snake. It's in rebellion against the Creator, and it dupes the humans to foolishly rebel against God's generosity. As a result, humanity is separated from its divine source of life and exiled from a garden of blessing to die in a dangerous wilderness. From there, humanity keeps spreading and redefining good and evil, and things go downhill fast. They build cities plagued by violence and oppression, all leading to the foundation of a city called Babylon, where people exalt themselves to the place of God. And now the basic plot conflict of the whole Bible is set. God wants to bless his world and rule it through humans. But now, humans are the problem. They're under the influence of evil, they're stupid and short-sighted, and headed for self-destruction. And this is all a setup for God's solution. We need a new kind of human. And so God promises that a new human will come, who won't give in to the snake. In fact, he'll crush it and be crushed by it. From here, the story traces the promised lineage to a man and a woman, Abraham and Sarah. God entrusts them with the same divine blessing given to humanity on page 1. And so they leave Babylon to a new garden-like land that God promises to give his family. What follows is the story of Abraham's family. 3 generations, Abraham, Isaac, and Jacob, followed by 12 sons. And our hopes are high until we read their very dysfunctional and destructive family story.
They lie, cheat, nearly kill each other, not to mention the sex scandals. But what did you expect after the garden story? They're humans. Eventually, Abraham's family ends up exiled down in Egypt. All these failures of Abraham's family form a dark background for the handful of bright moments in the story. God stays committed to these people. He even makes them an eternal promise called a covenant, that he will rescue and bless all humanity through them. How exactly isn't clear, but Abraham's family is at its best when they stop their selfish scheming and trust God's promise with radical faith. From here, the family grows. They end up enslaved in Egypt, and we're introduced to the Torah's other main character, Moses. God raises him up to rescue the Israelites and bring them to a mountain where they're all invited into a covenant relationship with God. They're given 613 terms of the relationship, guidelines for becoming new kinds of humans who will faithfully represent God to the world. And Moses brokers this whole deal because he's awesome. He's the ultimate prophet who speaks God's word to Israel. He's a priest who represents them before God, and he's even called a king, Israel's leader and deliverer in time of need. But as the Torah progresses, the Israelites fail big time. They violate the covenant, and even Moses rebels against God. In fact, the Torah ends with Moses predicting that Israel's failure will continue as they go back into the Promised Land, and they're going to end up in exile once again. But he has hope that God will fulfill his promise to rescue Israel. One day he will cover for their failures. He'll heal their selfish hearts so they can truly love God and live. And then Moses dies. Now, the final sentences of the Torah scroll are surprising. They zoom forward in time, and we hear from the prophetic scribes who shaped the Tanakh. They reflect back on the story of Moses from their vantage point, and they tell us that never again in Israel's history did a prophet like Moses arise. Man, I wish another prophet, priest, king like him would come along. And with that, we move into the Nevi'im. It has two sub-collections. First, the former prophets, 4 narrative works about Israel's story in the Promised Land, told from the later perspective of the prophets. Things start great with Joshua's leadership. We're told he's successful because he's just like Moses, and he meditates on Scripture day and night. But eventually, even Joshua fails, beginning Israel's long and violent descent into self-destruction, just like Moses and the garden story anticipated. These stories mostly focus on the failure of Israel's kings, prophets, and priests, how they lie, cheat, and kill each other, and worship idols. It's basically a longer, bloodier replay of the ancestors' failures. But there are some bright spots. God reaffirms his covenant promise to bless humanity through a new human. It will be a king from the line of David. And you get some stories about people like David or Solomon who have moments like Abraham when they trust God, but it never lasts. And wouldn't you know it, the family of Abraham ends up right where they began, conquered and exiled in Babylon. But remember, this whole story is being told from the later perspective of the prophets, and they know exile isn't the end. So they designed these stories of Israel's past as pointers to their future hope. When God does rescue his people out of Babylon, he'll send that new king who will be like Moses and David and Solomon were on their good days. In fact, this is what the second part of the Nevi'im, the latter prophets, is all about. There are 3 large and 12 short works connected to specific prophets. And this design intentionally recalls the 3 + 12 ancestors from Genesis, whose stories of failure contained the seeds of future hope. These prophetic scrolls are loaded with cross-references that link back into the narrative of the Torah and the prophets, and they carry the story further. The job of Israel's prophets was to be like Moses, to accuse the old Israel of failure and corruption, and to warn them about the looming result, the great day of the Lord, which ended with defeat and exile in Babylon. But the prophets also promised that God had a purpose, to purify his people and recreate a new Israel who would be faithful like Abraham was. They'll live in a new covenant relationship with God under the reign of that promised ruler, who's described as a new Moses, but called by the name David. He will be the one to restore God's blessing to the entire world. The conclusion of the Nevi'im is just like the Torah. There's a note from the Tanakh's prophetic scribes. They reflect back over the whole story so far, and they urge readers to anticipate the arrival of a new Moses-like prophet, who they call Elijah. He will announce the arrival of Israel's God to purify and save his people.
From here we move into the Tanakh's third and final sub-collection, the Ketuvim, a diverse collection of scrolls. Each one has been designed to link back into the key themes from the Torah and the prophets and develop them further through an elaborate tapestry of cross-references. For example, the Psalms scroll is introduced by 2 poems that are coordinated to the beginning of the Torah and the prophets. In the first psalm, we meet the righteous one, who's described as a new Joshua, a successful leader who meditates on the scriptures. He's like the king promised by Moses, and he's like the eternal tree of life in the Garden of Eden. Psalm 2 then identifies this figure. It's the promised king, the Son of God from the line of David, who's going to defeat evil among the nations and restore God's blessing to the world. And the rest of the Psalm scroll teaches God's people how to pray as they wait for this future hope. Then there are the wisdom scrolls that address some of the most difficult questions raised by the story of the Torah and the prophets. So Proverbs sounds like Moses in the Torah. Trust in God, be faithful and obedient, and you'll have peace and success. But then Ecclesiastes and Job reflect back on Israel's complicated history and say, yeah, we tried that, and it's not that simple. These 3 books carry on a profound conversation about what it means to live wisely in God's good and often confusing world. 2 of the last books of the Tanakh to be written make a crucial contribution. The Daniel scroll looks back over the long history of Israel's failure and suffering as a strange door of hope into a new future for the world. One day, that new human promised in the Torah and prophets will arrive. He's going to be trampled by humanity's animal-like inclinations towards evil, but then God will vindicate him and raise him up to rule the world in divine power. And finally, the Scroll of Chronicles retells the entire story of the Tanakh, from the beginning up to Israel's return from exile. The author focuses on God's promise to David of a future king who will reunite God's people in a new Jerusalem and bring divine blessing to the nations. The final lines of the Chronicles scroll have been coordinated with key texts from all over the Tanakh. They keep alive the hope of an ultimate return from exile, pointing to the arrival of an Israelite whose God is with him, that he may go up and restore the new Jerusalem, and that's how the story ends. The Tanakh is a majestically and intentionally designed collection of ancient Hebrew scrolls. These diverse texts from all periods of Israel's history have been woven together as a unified story about God's covenant promise to Israel and to all humanity. They were made for a lifetime's worth of reading and reflection, as these remarkable human words offer a divine word of wisdom and future hope that still speaks today. Aqui está a Bíblia, o índice Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui são Pentateuco. Aí depois vem Josué, livro de Josué. Então, Josué, o que acontece? Aqui, quando termina o Deuteronômio, termina Moisés, com a vida de Moisés, a morte de Moisés. Porque depois de Moisés vem o Josué. E então, o que aconteceu até Moisés? Vamos tentar lembrar? Então, tá aqui, ó, podemos seguir aqui, ó, Gênesis 1, Gênesis, criação, primeira coisa que vem na Bíblia, a criação no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, aí vem a criação do homem e da mulher, de Adão e da mulher da costela de Adão. Aí logo já fala dos filhos de Adão e Eva, que nós conhecemos, provavelmente houve outros filhos, inclusive aqui quando o Caim mata o Abel, Deus, ele fala que, enfim, que ele não terá o seu olhar, né, por fato de ter cometido esse pecado tão grave, e fala para ele ir embora do Éden, do paraíso, e para o Oriente. E o Abel, ele fica, o Caim, né, e ele fala, puxa, Senhor, então não vou estar nem sobre o seu olhar, e além do mais, eu vou estar à mercê das outras pessoas que podem querer me matar. Então ele fala de outras pessoas. Então provavelmente poderiam ser irmãos deles, né? Também nós vamos ver aqui
um tempo longo que vai ser dito com relação à vida dessas pessoas, né? Sei lá, 700 anos de vida, 800 anos de vida, não há, vamos dizer assim, não há necessidade de se ver como algo literal, né? O tempo de vida dessas pessoas. Não é assim estritamente. Também não é estrito que no primeiro dia, o segundo dia, foi criado isso. Pode ser um tempo, pode ser que seja a evolução, como a ciência nos fala, né, do Big Bang, né, então, que isso é uma linguagem figurada, é a maneira como se descreve a criação, né? Mas a gente sabe que do nada, como diz um princípio filosófico, do nada, nada seduz, do nada, nada vem. Então, para começar a ter essa massa, segundo os físicos, que explodiu, né, essa massa densíssima, né, e que dela veio essa explosão, alguém tem que ter colocado essa massa aí, e a gente sabe que é Deus, né? E Deus pode ter colocado já todo o projeto da transformação de tudo isso, dos fenômenos e tal, para chegar na existência das moléculas e etc, né? Pode estar aí dentro, mas quem colocou isso e quem deu start tem que ser alguém de fora, né? Então, seria esse Deus. E no caso da criação do homem, o que nós dizemos é isso, que sem Deus não há a parte espiritual, a alma, né? A alma não vem da matéria, né? O ser humano é corpo e espírito, e o espírito, se você estuda o que é essa imaterialidade do espírito, você vê que uma coisa é a matéria, outra coisa é o espírito. Não tem como a matéria gerar o espírito, já que o espírito é superior à matéria. Então, de uma coisa inferior, você não pode produzir algo superior. E as propriedades que tem a imaterialidade, a espiritualidade, que são bem diferentes da matéria. Bom, então aqui vem a Caim e Abel, e aí, né, com Abel, você vê que aí predomina o mal, vamos dizer assim, a partir dali, né? Perdão, com Caim, né? O mal vai se espalhar, né, no mundo, e aí Deus vai mandar o dilúvio, né, e vem Noé, antes desse dilúvio, vem a aliança com Noé, né, faz uma aliança com ele que, a partir de Noé e da sua família, se reconstruirá, enfim, os homens e a história da humanidade. Depois de Noé, vem a história da Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Lá é descrito como uma atitude dos homens de orgulho, de verem que as coisas estão indo tão bem, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, que eles querem chegar no céu. Eles querem construir uma torre para, né, chegar ao máximo assim, então, e depois chega Deus ali e desfaz tudo aquilo. E faz com que as pessoas já não se entendam umas às outras, fazendo com que elas falem línguas diferentes. Então, daí que vem essa referência a Babel, Babilônia, enfim, né, as línguas e a divergência de línguas e tal. Então, Deus, ele de propósito, ele faz com que as pessoas já não se entendam. Por quê? Porque elas estavam se unindo para fazer o mal. Então, pode ser que tenha sido feito realmente uma torre ou foi algo que eles estavam fazendo que não estava agradando a Deus e Deus teve que intervir de alguma maneira, né? E aí vai ter a vocação de Abraão, né? O Abraão, que vai se chamar Abrão, né? Chamava Abraão, vai se chamar Abrão porque vai ser o pai de uma grande descendência, e dali vai surgir esse povo que será o povo judeu. Aí vem a história de Abrão e Lote, que era o seu sobrinho, que estava lá naquela cidade de Sodoma e Gomorra, que eram cidades perdidas.
que estavam fazendo mal terrivelmente e Deus queria destruir essas cidades. E aí tem um diálogo bonito entre Deus e Abraão, onde Abraão vai falar assim: Senhor, se houver pelo menos 500 justos, agora não estou lembrando o número exatamente da negociação, quando começa, de quanto começa e quanto vai diminuindo. Mas sei lá, Senhor, se houver 500 justos, o Senhor mantém essa cidade, eu não destruirá? Sim, se houver 500 justos, eu não destruirei essa cidade. Senhor, e se houver 100 justos, se houver 100 justos, eu não destruirei essa cidade. Senhor, até que ele chega, né, no número mínimo, e que não tem nenhum justo, mas o seu sobrinho vivia lá, então ele vai resgatar o Ló, né, para sair dessa cidade, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, e destrói mesmo, né? Ele vai lançar labaredas de fogo e vai destruir essa cidade. E aí tem a história que a esposa de Ló, Deus tinha falado para eles não olharem para trás. E a esposa de Ló, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Aí vem a história de Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salém. E aqui tem pessoas que falam que ele reinava ali perto ou do lado de Jerusalém. A cidade de Salém, que seria o que depois seria a cidade de Jerusalém. Algumas pessoas pensam assim. E ele era um sacerdote do Deus Altíssimo e fazia sacrifícios. Mas ele não tinha nada a ver com Abraão. Deus estava começando a formar o seu povo, mas ao mesmo tempo existia esse Melquisedeque. E o Abraão se encontra com Melquisedeque. E eles fazem um sacrifício, oferecem sacrifícios. Depois o Melquisedeque desaparece da história da Bíblia. E, né, foi um personagem assim interessante, né, que aparece ali pontualmente. E, né. Bom, aí a aliança de Deus com Abraão, a circuncisão, que será o sinal da aliança, o sinal físico da aliança é a circuncisão. Aí aparecem os três anjos que vão aparecer ali junto da tenda de Abraão, e Abraão fica surpreso, né, percebe, né, que são pessoas que vêm do céu, e vai preparar uma comida para eles, né? E eles esperam lá tranquilamente e tal. E aí chega uma hora que eles dizem que a sua esposa, Sara, esposa do Abraão, vai dar à luz, sendo anciã. E a Sara ouve isso dentro da sua tenda e começa a dar risada. Eu falo assim, como que eu vou dar à luz, né, se eu sou anciã e tal? E aí os anjos vão lá e falam, mas você está rindo e tal? Ah, não, puxa, é que eu... Enfim, ela dá uma desviada lá, mas o fato é que passa o tempo e ela fica grávida, né? Ela fica grávida. Então essa história que a gente falava da intercessão de Sodoma, né, que depois é que vem isso, a destruição de Sodoma, e aí vem o sacrifício de Isaac, aquilo que eu comentava, né, quando Deus vai pedir uma prova para Abraão, se ele confiava plenamente nele ou não. E vai pedir para que o seu filho seja sacrificado. Antes desse filho do Isaac, teve o Abraão, ele não conseguia, né, junto com a sua esposa, eles não conseguiam ter filhos. Por isso que eles estavam casados, ela estava anciã, os dois eram anciãos e não tinham filhos, né? E até que a Sara falou assim, olha, então, Abraão, já que Deus falou que você vai ter uma descendência, nós não estamos conseguindo, então procure ter filhos com essa escrava. Então, o Abraão, enfim, acabou tendo um filho com a Agar, essa escrava.
Aí acabou tendo um problema depois de ciúmes, né? Porque depois acaba nascendo Isaac, depois dessa aparição dos anjos. Então vai nascer um filho realmente de Abraão e Sara, que vai ser Isaac. Mas enfim, é uma história aí um pouco de ciúmes entre a Sara e essa escrava. E aí, filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Poderia ter outros, mas aqui na Bíblia falam de 2 filhos. E então Deus já havia feito dentro dessa aliança com Abraão, que no fundo dentro dos primogênitos, né, desses filhos que iam nascendo, os primogênitos, desses primogênitos nasceria o Salvador, aquele que viria para salvar o mundo. E num dia, e conta lá na Bíblia, que o Esaú, ele está com muita fome, e o Jacó tem um prato de lentilhas, e ele pede para o Jacó lhe dar aquele prato de lentilhas em troca da primogenitura. Então, apesar de ser algo da linhagem, né, dos primogênitos, ele quis vender a primogenitura para o Jacó. E vendeu, quer dizer, ele trocou o prato de lentilhas pela primogenitura, olha só. Né? Até uma história, a gente vai vendo, né, cada detalhe que a gente vai lendo na história da Bíblia, né, na história da salvação, tudo leva a ter lições para pensarmos, pensar que a fraqueza humana, né, como que uma pessoa vai vender algo que é tão grande, né, como ser aquele que vai gerar o Salvador. Eles viviam, todo o povo judeu, em função disso, né? Daqueles que eram dessa linhagem e que, por isso que era uma aberração uma mulher judia não ter filhos, né? Porque todos estavam pensando nesse Salvador que viria, então a mulher não se concebia que fosse virgem. Então, quando Nossa Senhora vai dizer que quer ser virgem, aquilo foi algo totalmente inusitado para a perspectiva da cultura judaica, dos judeus. Então ele vai vender a primogenitura, e na hora que o Isaac, está morrendo, ele vai dar uma bênção da primogenitura, né, como se tivesse uma bênção para o primogênito. E já estava combinado com a esposa de Isaac, que ele contou a história, o Jacó contou a história, né, da primogenitura para a mãe, e a mãe ficou do lado dele. E aí, para dar a bênção, sua esposa vestiu o Jacó com uma pele de cordeiro, porque o Esaú era muito peludo. As mãos peludas, o corpo peludo. Então, na hora que o Isaac ia colocar a mão, né, no filho para dar a bênção, para ele não perceber que não era o Esaú. Né? Então ele tentou imitar a voz também lá do Esaú e tal, e ele ficou meio estranhado até o Isaac, mas ele acabou dando a bênção para o Jacó. Né? Então, de fato, é de Jacó que vai nascer o Salvador. Né? Porque depois virá o Jacó que dará. Bom, aqui, ó, interessante. Isaac abençoa Jacó em lugar de Esaú. Sonho de Jacó. Então, o que acontece? O Jacó fica com medo depois disso que ele fez, porque falou, puxa, agora o meu irmão pode, né, querer me matar. Então ele vai embora, ele foge. E num lugar que ele para, debaixo de uma árvore, ele está cansado e ele vê uns anjos subindo e descendo uma escada da terra para o céu. Então, e no fundo ele fala, puxa, estou vendo a Deus aqui, pelo menos alguma coisa, ele nunca tinha visto algo sobrenatural, vamos dizer assim, né? Então Jacó ficou muito emocionado com isso e decidiu erigir um altar naquele lugar.
e eles erigiam um altar colocando uma pedra como simbolizando um lugar sagrado. É por isso que a gente fala do altar, que é uma pedra hoje, que a gente utiliza um mármore, vamos dizer assim, né, a pedra de altar. Então, ele coloca uma pedra, e essa visão que ele teve, no fundo, é uma imagem da missa, porque a missa é uma comunicação do céu para a terra. Quando a gente celebra a missa, quando uma missa é celebrada, é como se estabelecesse uma comunicação direta entre os homens e Deus, né? E esses anjos que sobem e descem, eles sobem levando coisas para Deus, dos homens para Deus, e descem trazendo coisas de Deus para os homens, né? Então, essa aqui é uma imagem, não só da missa, muito claramente, mas também de toda essa aliança, da própria aliança, né? Que a aliança que Deus vai estabelecer. Nós vamos falar que Jesus vai ser mediador da salvação, mediador da aliança. O que é um mediador? Que está no meio. Ele vai ser uma ponte entre os homens e Deus. Uma ponte entre os homens. Através dessa ponte, os homens vão conseguir se unir a Deus. Vão conseguir, novamente, o perdão de Deus, né, que vai dar aos homens, e os homens vão poder novamente subir para Deus. Então, essa escada de Jacó é muito interessante, essa visão que ele teve, né? Aí o Jacó passa um tempo, ele vai voltar para a terra, para Canaã, né, que era a região lá onde Deus queria, né, que depois vai ser que vai ser a terra prometida, né? Terra prometida, o lugar para que o povo escolhido cresça e se desenvolva. E quando ele está voltando lá para Canaã, aparece um anjo e Jacó fica lutando contra esse anjo a noite inteira. A noite inteira. E é uma luta meio misteriosa. Ela fala, puxa, mas o que esse anjo está fazendo aí? Por que ele lutou com esse anjo e tal? E até que o anjo ele toca numa parte do nervo da perna de Jacó e Jacó perde, né? Aquela batalha, aquela luta. E é por isso que os judeus, a partir desse momento, já não comeriam mais essa parte da perna, esse nervo da perna, né? Por essa vitória do anjo. No fundo, tem muitas interpretações, né, dessa vitória, né, como Deus está querendo se apoiar numa pessoa que é humana, que é frágil, né? E o homem tentando, às vezes, lutar contra Deus, que é esse anjo, né? Enfim, tem várias interpretações que vêm dessa luta aí. E aí vem a história dos filhos de Jacó, né? Que são 12, como eu já falei, e um deles é o José, que ele vai acabar sendo vendido para uns comerciantes e sendo levado para o Egito. E lá no Egito, ele acaba sendo preso, o José, né? E lá na prisão ele ajuda uma espécie de padeiro assim do faraó, e esse padeiro, interpretando um sonho já desse padeiro, falando que ele vai ser solto. E aí o padeiro fica super feliz e de fato passam uns dias e ele é solto. E aí o José pensa que esse padeiro vai interceder por ele para libertá-lo, né, da prisão, mas o padeiro esquece do José. Mas aí passa um tempo, o faraó tem um sonho e ele não consegue interpretar esse sonho. E aí o padeiro, ele fala, puxa, olha, tem alguém que pode interpretar, que é o José, né? E aí no fundo vai lá o José e ele vai ver que vai ter 7 anos, a gente viu isso em outro filme, né, nesse resumo da história da salvação, que vai haver 7 anos de abundância, né,
enfim, na colheita e tudo isso, e depois 7 anos de fome, né? Então, e aí então o José fala, olha, então acho que é bom armazenar o alimento, né? E aí o faraó confia tanto no José que fala, então você vai cuidar disso. Então ele é que vai ser responsável por guardar o alimento, que vai fazer com que depois, passado esse tempo, os outros irmãos que estão lá em Canaã começam a passar fome e vão para o Egito conseguir o alimento lá. E aí o José os reconhece, os perdoa e fala para eles irem para lá morarem no Egito. Então, primeira viagem dos irmãos de José para o Egito. Então, já está terminando o Gênesis, ó. E José reconhecido por seus irmãos. Então, acaba aqui o Gênesis, né? Quando o José é reconhecido pelos seus irmãos e vem a saída, né, deles para o Egito. E aí começa o Êxodo. Por que Êxodo? Porque vai culminar o Êxodo com o Êxodo dos judeus que estão no Egito. Só que para isso vão passar 430 anos. Né? Aqui vai ser, eles vão ficar 400. Na verdade, até ontem, acho que antes de ontem eu estava falando que não batia as datas, agora eu entendi, eu dei uma olhada com calma. Parece que a contabilização começa com Abraão saindo lá da Mesopotâmia e indo já em direção a Canaã, só que ele não para em Canaã, ele vai para o Egito. Vocês lembram quando o Abraão ele faz todo um caminho que vai para o Egito, depois ele volta, né? Então, esses 430 anos, ele está sendo contabilizado a partir desse momento que o Abraão sai lá da Mesopotâmia. E então, muito bem, aí vem. Então, imagina, eu comentava isso, né? Que no começo José está com grande prestígio e os seus irmãos são bem tratados, o faraó é amigo, então tá tudo bem. Só que vai passando o tempo, morreu esse faraó, morre outro, não sei o que, tal, né? O José também morre e vai caindo um pouco no esquecimento o prestígio dos judeus e aconteceria o que acontece em outros lugares. Eu me lembro quando eu morava na Itália, eu falava assim, puxa vida, isso aqui vai complicado. Lá havia, por exemplo, um grande número de filipinos, concretamente em Roma, onde eu morava, né? E se vê que eles não se misturavam, né? Não se misturavam com os italianos, com os romanos. No final de semana eles iam todos para uma praça lá perto do Vaticano e ficavam lá e tal, né? Mas lógico, também dá para entender porque provavelmente eles são desprezados pelos italianos, né? E de uma condição considerada inferior, então era um pouco mais complicado, né? Mas os judeus, qualquer lugar que eles foram, se você vê a história dos judeus, chega uma hora que as pessoas ficam com ódio deles, porque como eles têm essa consciência de ser o povo escolhido, eles não se misturam. Eles não se misturam. E não se misturando, isso vai gerando uma inimizade com eles, né? Porque eles viram pessoas que se protegem entre si, são pessoas que casam entre si, são pessoas que não dividem as coisas que têm com os outros, né? Vamos dizer assim, eles são muito bons para ganhar dinheiro, né? E eles se fecham entre eles e tudo, né? Então, se você vai ver a história dos judeus, sempre onde eles estiveram, chegou uma hora que os expulsaram. E então também por isso provavelmente aconteceria, né? Estava lá no Egito e tal, eles se fecham, formam a sua comunidade, não se misturam, vão aumentando de número, né? Vão crescendo, crescendo, crescendo. Imagina quando ocorre o êxodo, diz lá o livro do Êxodo que eles eram em torno de 600 mil pessoas. 600 mil.
eu não lembro agora se é 600 mil sem contar as mulheres e as crianças. Muitas vezes eles faziam essa contabilidade, sem contar as mulheres e as crianças. Então, era uma quantidade muito grande, gente, né? Então, imagina o que pode isso supor de complicação lá para eles e tal. E foram querendo fazer as suas coisas e tal, e não se misturando e tal, e começaram a ser tratados como escravos. Aí vem o Moisés, como eu explicava, ó, logo no começo do Êxodo. Vem o Moisés, que já quando o faraó estabelece que toda criança de sexo masculino tem que ser morta. Só que as parteiras eram judias, né? Então, e elas não queriam, lógico, né, matar. Então, elas começam a enganar um pouco o faraó no começo. Falaram que tinham matado, estavam matando, mas não estavam escondendo e tal. E uma dessas situações foi com Moisés. A sua mãe viu que ele tinha um belo aspecto e ficou com muita dó e colocou ele numa cestinha e lá no Nilo, e foi descendo, e a filha do faraó o viu e começou a cuidar dele. Aí passa todo esse tempo até ele ficar adulto, sabendo da sua condição que ele era judeu, ele decide se unir ao seu povo para ajudá-lo. Aí tem aquilo que eu já comentava, que ele, logo no primeiro dia, pelo menos que dá a entender, que é logo no primeiro dia que ele se desentende lá com um egípcio, porque ele está maltratando, eles eram escravos, né? Então, sei lá, dando chicotes e coisas assim. E aí o Moisés, ele vai proteger esse judeu e acaba matando o egípcio. E aí no dia seguinte ele volta lá e ele vê que as pessoas já sabem dessa história, que ele matou, e vai embora, foge. Aí tem todo um período que ele vai passar, onde ele vai casar, inclusive, o Moisés, né, porque ele já chega lá num lugar onde tem umas irmãs que estão pastando, estão lá pastoreando, né? Não estão pastando, estão pastoreando, e ele protege contra uns bandidos lá que chegam por lá. E aí elas chegam em casa e contam para o pai. E o pai fala assim: puxa, mas quem é esse, né? Traga aqui, né? Traga aqui, se ele protegeu a vocês, chame ele, né? Para que ele venha aqui e coma conosco e tal. E ele acaba ficando por lá. E acaba se casando, né, com uma dessas filhas, né? E vai passando o tempo até que vem a missão de Moisés, quando ele está lá pastoreando também, e vê uma sarça pegando fogo. E vê que ela não se consome, né? Vai passando o tempo, está pegando fogo, não se consome, passa o tempo, né? E ele fala assim: puxa vida, o que está acontecendo aqui? Ele chega lá perto e Deus está lá. E aí Deus fala assim: Moisés, pare por aí, né? Porque esse lugar aqui é sagrado. Descalce as sandálias. Descalce as sandálias. E aí Moisés fica temeroso, né? Percebe ali, né, que é o próprio Deus. E aí Deus começa a falar com Moisés que quer escolhê-lo para que ele liberte todo o povo judeu da escravidão, e que ele vá falar com o faraó. E aí é muito bacana esse diálogo com Moisés, de Deus com Moisés, porque o Moisés, ele tenta fugir de tudo quanto é jeito. E ele fala: Senhor, mas quem sou eu para ir lá falar com o faraó e não sei o quê, ele não vai querer acreditar e tal. E aí o Moisés, ele está segurando um cajado de pastor, e Deus fala assim: joga o cajado no chão. Aí ele joga o cajado e vira uma cobra. Aí Deus fala assim: agora pega a cobra. Não, não vou pegar essa cobra. Aí ele pega a cobra e vira cajado de novo.
E aí, mas puxa, mas não sei o que, tenta fugir e tal. E aí ele pega e fala assim: pega a tua mão e coloca no peito. Aí ele coloca no peito, fica com lepra a mão, né? E aí, puxa vida, agora minha mão tá assim. Aí ele fala: agora faz isso. Aí ele faz isso, a mão volta a ficar normal. Então, eram sinais que ele daria, ele faria isso também diante do faraó, né? Jogaria o cajado no chão para virar serpente, e também para os próprios judeus, porque quando ele vai voltar lá com o povo judeu, ele é um desconhecido, né? Passou muitos anos, e quando ele volta, imagina, chega alguém lá e fala que vai, né, falar com o faraó para libertar todo o povo, né? Quem é você, né? Então ele vai mostrar através desse cajado, da mão que fica com lepra, a hora fica sem lepra e tal, que ele é o enviado de Deus. E aí o último argumento que Moisés dá para não falar com o faraó é que ele tem dificuldade de fala, né? É como se fosse gago assim, né? E aí Deus fala assim: mas quem te deu a língua? Quem te deu a fala? Né? Então vai, confia, né? Confia, vai com teu irmão Arão, né? Vai com teu irmão e tudo vai dar certo e tal. E aí vai. Aí ele vai falar lá com o faraó e vai acontecer aquilo que Deus já fala, que o faraó ele vai fazer muita guerra com permitir, né? Permitir, imagina, da noite para o dia você permitir que 600 mil escravos vão embora, né? Na verdade, aquilo lá estava muito bom demais, né? E então ele não vai deixar de jeito nenhum. E aí vão vir as pragas, as famosas pragas do Egito, né? Então, os gafanhotos, os sapos, depois o Nilo que fica todo cheio de sangue, só vira completamente com sangue, as pessoas não podem tomar água e não sei o quê, né? E tudo isso vai falar, cada vez que vem uma praga, e para os judeus não acontecia nada, né? Só para eles que acontecia. E cada vez que vem uma praga, o Moisés vai falar com o faraó. E o faraó fala: bom, então tudo bem, não sei o que, não, mas não sei o que e tal. Então, no fundo, ele não acabava não deixando, até que Deus fala que vai mandar a última praga, né, que é o anjo exterminador. O anjo exterminador, que é um anjo que vai passar naquela noite, e naquela noite eles vão fazer uma ceia, que vai ser a ceia da Páscoa. E a Páscoa significa passagem, passagem, porque vai passar esse anjo e através dessa passagem eles vão conseguir a libertação. Né? Como depois vai acontecer com a nossa Páscoa, vai vir um anjo que vai ser Deus, Jesus Cristo, ele vai passar entre nós e vai nos salvar. E vai nos salvar através do sangue. Por isso que esse anjo, eles tinham que fazer o seguinte nessa ceia. Deus estabelece tudo direitinho, como é que eles vão fazer essa ceia, qual vai ser o cordeiro, eles têm que comer todo o cordeiro sem sobrar nada, eles têm que estar vestidos como se fossem já para sair, com os rins cingidos, eles colocavam, né, um cordãozinho na cintura, quando eles apertavam é porque eles iam sair para andar. Então os rins cingidos, ervas amargas, porque vai haver muita amargura no povo do Egito, né, pela matança toda que vai ocorrer dos primogênitos. E tudo tem uma simbologia, né, dessa noite, e eles pegam o sangue do cordeiro e colocam no batente da porta. Então, onde tiver esse sangue, o anjo não vai passar. Então, eles fazem isso, então, que é o sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo depois que vai nos salvar. E aí passa o anjo exterminador e mata todos os primogênitos do Egito, inclusive do faraó. E todos os primogênitos dos animais também. Então, começa um desespero lá e gritaria, imagina, né? Com tantas e tantas mortes, e aí o faraó manda eles embora. Podem ir embora. Podem ir embora. E aí eles vão e
Só que passa um tempo e o faraó se arrepende de ter deixado eles embora. E aí vai atrás deles com um grande exército. Só que aí Deus vai proteger. Isso aqui é bacana, né? Porque imagina, 600 mil pessoas caminhando, eles vão embora do Egito para chegar lá na Terra Prometida. Depois vocês podem olhar o mapa e ver ali, né? O Egito, depois vai ter... Do Egito tem a península de Sinai, né? Um deserto de Sinai, né? E aí vem já essa, sei lá, Gaza, a cidade de Gaza atual, né? Onde começa ali a Palestina e tal, né? Só que Deus ele vai fazer com que o povo faça um percurso diferente. A gente via lá, né? Naquele resuminho, numa outra aula, a gente vai falar disso, né? Mas o que acontece aí? Então, 600 mil pessoas se deslocando, um exército lá pode chegar rapidinho, ainda mais com cavalos e tudo. Então, o que Deus fez? Ele colocou uma nuvem de fogo, uma chama de fogo no final do povo judeu, de tal forma que os egípcios não conseguiam chegar junto dele. Então, e ficava na frente também iluminando o caminho quando era de noite, né? E ora era uma nuvem escura, que eles não conseguiam enxergar nada, né? O exército egípcio. Chegou uma hora que Deus fez com que as rodas das carroças não conseguissem girar também, né? Para eles poderem... E aí quando chegam lá no Mar Vermelho e fazem a famosa passagem do Mar Vermelho, eles ficam desesperados porque falam, puxa, agora nós vamos todos morrer, eles estão chegando, estamos aqui diante do mar e acabou, né? Até que Deus fala para o Moisés pegar o cajado dele, encostar na água e nessa hora se divide, né? As duas metades e eles atravessam a pé enxuto. A pé enxuto. E uma vez que termina, imagina, deve ter demorado um bom tempo, horas aí cruzando, e os egípcios não conseguiam chegar, né, por causa dessa nuvem e tudo. E aí quando eles já atravessaram, aí Deus permite que eles venham, só que aí fecham, quando todos estão no meio lá do rio, se fecham as águas e todos do exército morrem. Todos. Não sobrou ninguém. Então, foi um dia memorável, né, para a história de Israel. E tanto assim que depois a Páscoa vai ser a principal festa deles, né, a festa da Páscoa. E aí vem toda a história da travessia do deserto que durou 40 anos. 40 anos. Algo que poderia ter sido feito, por exemplo, Nossa Senhora e São José foram de Belém, né, ou seja, perto de Jerusalém, para o Egito. Né, tiveram que fugir, né, para não serem mortos, para Jesus não ser morto por Herodes. E essa viagem deve ter durado uma semana, 2 semanas e tal. Mas Deus vai fazer com que eles façam esse caminho mais longo, justamente pelos pecados que eles vão cometer, porque lá eles vão se insurgir diversas vezes. Ora por um motivo, ora por outra, que nós vamos falar na próxima aula. Então, olha, já estamos vendo aqui o livro do Êxodo, né? O livro do Êxodo, o livro do Gênesis, que na verdade aí é a história dos patriarcas, né? Dos principais, né? Abraão, Isaac e Jacó, né? Até que eles vão lá para o Egito. Então, esse é o livro do Gênesis. E o Êxodo é isso, né? Essa libertação do povo e esses 40 anos no deserto. Aí o próximo livro vai ser o Levítico. Por quê? Porque é o livro das leis, onde Deus, uma vez que eles já estão
libertos, né? Estão lá, essa travessia vai demorar, né? E nessa travessia vai ter um momento em que o Moisés ele vai subir no Monte Sinai e Deus vai dar as tábuas da lei. E aí vai pedir para construir o primeiro tabernáculo, um lugar dedicado ao culto, né? E a realização de sacrifícios. Então tudo já está preparado para começar a passar as leis, vamos dizer assim, né? Que eles devem viver para prepará-los para começar a ter uma moralidade, começar a ter uma... Porque eles eram bárbaros, né? Totalmente bárbaros. Então, e Deus vai ter que começar de baixo para cima. De baixo para cima. Né? Então, a gente viu hoje, né, nesse vídeo, que são, no fundo, todas as prescrições divinas chegam a ser 613. 613. Né? Então, a base são os 10 mandamentos, mas teve que instruir muito, né? Porque, enfim, eles precisavam conhecer melhor né? e aprender um pouco a viver, né? Com muita, vamos dizer assim, com muita diretriz, vamos dizer assim, né? Hoje não é assim. Deus, são os 10 mandamentos. Né? Mas era necessário pela situação deles, pela cultura, pela barbárie, né, em que eles viviam, e também de uma maneira progressiva, né? Não dava para colocar já, exigir deles coisas que eram assim, superiores à capacidade deles. Né? Muito bem, interessante, né? Vamos conhecendo aqui a história da salvação, não é? Então, uma boa parte, o princípio aqui, pelo menos, já só dando uma van premiere, né? Uma vez que termina, né, o Pentateuco termina, como nós vimos aqui hoje, quando o Moisés já está para chegar na Terra Prometida, o povo judeu. Só que, como Moisés também, de alguma maneira, pisou na bola com Deus, Deus não vai querer que ninguém, que ele e toda aquela geração, por isso também deixa passar 40 anos, não entre na Terra Prometida. E então quem vai entrar é o Josué, né? O Josué era um líder, né, que Deus escolhe, e a partir dali vai começar um período chamado dos juízes. Quem serão os líderes do povo judeu? Os juízes. E por que não reis? Porque o único rei é Deus. Né? Ninguém poderia tomar o lugar de Deus. Então, quem levava adiante o povo era essas pessoas que eram, enfim, íntegras e de alguma maneira e tal. E um deles é Sansão, o famoso Sansão. Então vai ter todo esse período dos juízes, só que vai chegar uma hora em que os judeus vão querer um rei. Vão querer um rei, queremos um rei, porque os outros povos têm rei e nós não temos, e como que nós vamos lutar contra eles e não sei o quê, até que Deus cede. Deus não queria. Né? Deus cede e então vai começar o reinado, o período dos reis, a monarquia. Muito bem, vamos parar por aqui, vamos continuar na terça-feira. Terça-feira, vamos colocar o horário 7 horas.